Tem uma boa notícia para você. A boa notícia é que a Bíblia ensina como sair da pobreza. Sim, a Bíblia Sagrada ensina como sair da pobreza e é por isso que neste vídeo eu vou mostrar 10 atitudes bíblicas para escapar da pobreza. Mas não me interprete mal. Quando eu digo que a Bíblia ensina como de fato sair da pobreza, não estou dizendo que Deus te fará rico financeiramente porque você é filho dele. Também não estou dizendo que a pobreza é, por exemplo, um sinal de falta de Deus. Estou simplesmente afirmando que a Bíblia ensina como sair da pobreza, ok? Então, vem comigo e conheça as 10 atitudes bíblicas para escapar da pobreza. Tudo na paz? Samuel Vinícius aqui do vamosprosperar.com, blog sobre educação financeira por princípios bíblicos. Vamos agora à primeira atitude bíblica para você sair da pobreza, que é deixar a preguiça e trabalhar duro. Veja só, Provérbios 6, do 9 ao 11, diz o seguinte: Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Veja bem, sejamos francos, todos nós temos nossos momentos de preguiça. Isso é completamente normal. Mas convenhamos, uma coisa é ter momentos de preguiça. Outra coisa, completamente diferente, é vivermos uma vida de preguiça. Até porque uma vida de preguiça nos conduzirá a uma vida de pobreza. Sim, é óbvio, e claro que você já sabe disso. Mas pense comigo, quantas coisas precisamos fazer? Quantas coisas que nos levariam a outro nível e não fazemos por preguiça? Quantos cursos não fazemos? Quantos livros não lemos? Quantas tarefas que nos levariam a outro nível não fazemos por preguiça? Tenho conhecimento que não devemos ser preguiçosos, todos têm. Mas nem todos sabem não ser preguiçosos. Falando diretamente com você, se você sente que anda preguiçoso, saiba que podem haver diversas causas para essa preguiça sua. Falta de propósito de vida, medo, depressão, causas biológicas como falta de nutrientes do organismo, entre tantas outras causas. A boa notícia é que todas essas causas são tratáveis. Então, ore a Deus e recorra a médicos e psicólogos. Bem, a questão é que no lugar da preguiça, a Bíblia recomenda o trabalho duro como saída à pobreza. Como está em Provérbios 14, 23, todo trabalho duro traz proveito. Mas só falar leva à pobreza. Aqui vale dizer que trabalho duro não significa trabalhar sem parar durante horas. Trabalho duro também não significa trabalhar de forma braçal ou mesmo trabalhar sem descanso. Trabalho duro remete ao trabalho focado em resultados, sem distrações. Lembrando que estar ocupado não significa estar trabalhando duro. Trabalho duro é trabalho focado em resultado, sem distrações. É trabalho feito como se fosse para o próprio Deus, assim como a Bíblia afirma que deve ser, sabendo que é Deus quem nos promove, assim também como a Bíblia afirma. Vamos agora à segunda atitude bíblica para sair da pobreza, que é ser um perito em seu trabalho. Provérbios 22, 29 diz o seguinte: Você já observou o homem perito em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Uma forma de sair da pobreza é se tornar um perito naquilo que você faz. Se você é advogado, que seja o melhor advogado possível. Se é pedreiro, que seja o melhor pedreiro possível. Se é músico, que seja o melhor músico possível. Quando a Bíblia fala que o perito será promovido, não é apenas falar, é sério. Veja bem, existem professores que saíram da pobreza por se tornarem tão bons que ensinam para milhares de alunos por meio de cursos online. Existem cabeleireiros que ganham mais de 100 mil reais por mês por se tornarem tão bons que suas agendas estão sempre lotadas e seus preços são altos. Existem personal trainers que ganham mais do que artistas. Assim como também existem nutricionistas, maquiadoras, faxineiras e por aí vai.
É como a Bíblia diz: o perito será promovido. Terceira atitude para sair da pobreza: gastar com inteligência. Veja o que está em Isaías 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Existe um ditado popular que diz que dinheiro foi feito para gastar. Sim, dinheiro de fato foi feito para gastar, mas para gastar de forma inteligente. Veja bem, o versículo de Isaías nos direciona para dois gastos aceitáveis. Primeiro gasto, pão, que se refere a todos os gastos essenciais, como alimento, moradia, transporte, etc. Segundo gasto, aquilo que satisfaz, que são os gastos com nossos sonhos financeiros. O sonho da casa própria, da faculdade, de uma viagem, da independência financeira, de uma aposentadoria tranquila, o sonho de sair das dívidas. Baseado nesses dois sonhos aceitáveis, note que nem sempre é fácil saber o que é pão e o que é aquilo que satisfaz, visto que sempre estamos diante de inúmeros produtos e serviços oferecidos pela grande mídia. Para que você entenda o que eu quero dizer, vejamos o seguinte exemplo. Imagine que seu grande sonho é morar no exterior, ou seja, morar no exterior é aquilo que satisfaz para você. Porém, surge uma ótima oportunidade para comprar uma casa e você acaba comprando por meio de um financiamento durante 20 anos. Agora me diga, a compra de uma casa te aproximará ou distanciará do seu objetivo de morar no exterior? Na maioria dos casos, distanciará. Percebe? Para gastarmos com inteligência e assim escaparmos da pobreza, é preciso, primeiramente, atrelar nossos gastos aos nossos objetivos. E depois disso, planejarmos. Afinal, como diz no livro de Provérbios, os planos bem elaborados levam à fartura. Quanto ao planejamento, gosto de citar um exemplo pessoal de quando comprei meu primeiro carro, que foi uma compra, vamos dizer, não muito bem planejada. Na ocasião, dei uma entrada de R$ 5.500 e parcelei o restante em 36 vezes de R$ 510. Assim, paguei quase R$24.000 num bem que custava por volta de R$18.000. Ou seja, joguei no lixo R$6.000. Já a compra do segundo carro, ao invés de fazer um financiamento, resolvi poupar e investir o valor que pagaria nas parcelas do carro. No lugar de uma entrada de R$5.500, investi esse valor em títulos de renda fixa, Tesouro Direto, CDBs, LCIs e por aí vai. Ao invés de pagar as parcelas de 510, investi mensalmente essa quantia pelos mesmos 36 meses. O que aconteceu? Ao final, eu tinha mais de R$29.000. Resumindo, pude comprar o carro que eu queria, que custava por volta de R$18.000 e ainda sobraram R$11.000. Percebe agora como planejar compras pode contribuir para que você saia da pobreza? Imagine o tanto que você pode estar desperdiçando ao não planejar suas compras. Então, se você quer escapar da pobreza, planeje seus gastos. Caso queira saber mais detalhadamente sobre esse exemplo que eu citei agora, da compra do meu carro, assista ao vídeo O Poder dos Juros Compostos. O link está na descrição. Quarta atitude bíblica para sair da pobreza: poupar e investir regularmente. Provérbios 21, versículo 20, diz o seguinte: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Quer sair da pobreza e nunca mais voltar? Então poupe dinheiro. Não falo da boca para fora, falo de verdade. Se você não poupar regularmente, mesmo que esteja conseguindo pagar suas contas, cedo ou tarde, um imprevisto vai acontecer e te levará à pobreza. Reflita comigo. Provavelmente você conhece pessoas que estavam bem de vida e depois de um único imprevisto, desemprego, problema de saúde, gravidez não planejada, entre tantos outros, passaram por grandes dificuldades. Talvez isso tenha até mesmo acontecido com você. Olha, a Bíblia diz em Eclesiastes que imprevistos podem e vão acontecer com todos, mas
Ela também diz que o dinheiro serve para proteção contra esses imprevistos. Diante disso, só nos resta não duvidarmos da palavra de Deus e aplicarmos seus ensinamentos. Eu mesmo já tive grandes imprevistos. Já tive despesas médicas, despesas com veículo, já fiquei desempregado, mas desde que comecei a seguir a recomendação bíblica de poupar, nunca mais nenhum imprevisto causou grandes problemas na minha vida. Caso queira saber mais sobre como se defender dos imprevistos, sugiro que você veja o vídeo Reserva de Emergência. O link para esse vídeo está na descrição. Mas, além de você poupar, sugiro que você também invista seu dinheiro. Que você coloque seu dinheiro para trabalhar para você. Afinal, dinheiro gera dinheiro. Quanto a isso, lembra do exemplo que eu dei da compra do meu segundo carro? Neste exemplo, eu coloquei quase 24 mil reais em investimentos e ao final dos 3 anos eu tinha aproximadamente 29 mil reais. Quase 6 mil reais a mais do que coloquei. Este exemplo simples mostra como poupar e investir pode contribuir para que você saia da pobreza. Então, seja sábio e comece a poupar e investir seu dinheiro. Vamos à quinta atitude bíblica para sair da pobreza. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva, pois estou sempre trazendo educação financeira cristã para você. Dito isso, vamos à quinta atitude para escapar da pobreza, que é evitar vícios empobrecedores. Veja comigo o que está em Provérbios 23, versículos 20 e 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Existem vícios e hábitos que nos distanciam de Deus e nos levam à pobreza espiritual, física e também financeira. Alguns exemplos são os vícios em álcool, cigarro, drogas, sexo, pornografia, redes sociais, celular, comidas, remédios, enfim, jogos de azar, videogame e por aí vai. Para deixarmos claro como esses vícios empobrecem, imaginemos um alcoólatra que bebe em média, por exemplo, 3 latas de cerveja por dia. Se cada lata custa R$3, ele vai gastar por volta de R$270 por mês, o que dá mais de 3 mil por ano. Agora me diga, faz ou não faz falta 3 mil reais? Isso sem contar os prejuízos do alcoolismo, tais como doenças, desemprego, acidentes no trabalho, afastamento familiar, entre tantos outros. Agora, quando o assunto é vícios, é preciso dizer que não existem super-heróis. Todos nós estamos sujeitos a eles. Como a própria Bíblia diz, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Portanto, se queremos escapar da pobreza, é preciso fugir de situações geradoras de vício. Devemos fazer o que a Bíblia diz, resistir o diabo e correr de nossas tentações. Sempre lembrando que os vícios também são tratáveis, com médicos e psicólogos, e que somos capazes de superar todas as nossas tentações. Como diz 1 Coríntios 10, versículo 13. Confira. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, como a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Quinta atitude bíblica para escapar da pobreza: cuidar da saúde. Em 3 João 1, versículo 2, vemos o seguinte: Amado, peço a Deus que prosperes em tudo e tenhas saúde, assim como a tua alma prospera. Fato simples, uma vida saudável nos afasta da pobreza. Por quê? Porque pessoas saudáveis gastam menos com medicamentos, têm mais clareza mental para tomar decisões financeiras mais inteligentes, conseguem ser mais produtivas em seus trabalhos e, consequentemente, ganham mais dinheiro. Sendo assim, o mais lógico a fazer é cuidar bem do nosso corpo, até porque ele é templo do Espírito Santo. Mas cuidar do nosso corpo nem sempre é óbvio. Digo isso pois, recentemente, tenho estudado sobre alimentação e boas práticas para se ter uma vida mais saudável. Inclusive, li alguns livros sobre isso e deixo aqui a indicação de 2 livros para você. O primeiro se chama Este Não É Mais Um Livro de Dieta, do Rodrigo Polesso, e o segundo se chama Pilares para uma Vida Saudável, do Dr. Mohamed Barakat.
Lendo esses livros, fiquei impressionado ao descobrir que várias das coisas que eu imaginava serem corretas no quesito alimentação estavam equivocadas. Por exemplo, eu achava que comer de 3 em 3 horas era o certo a fazer. Mas, para minha surpresa, segundo Barakat, isso é mito. Ele explica no livro que o nosso corpo não precisa de alimentos nessa frequência tão alta. E que a prática do jejum, que inclusive é uma prática bíblica, faz muito bem para a saúde. Eu também achava que o café da manhã era a refeição mais importante do dia. Mas, novamente, segundo Rodrigo Polesso, eu estava errado. Pois, segundo ele, não existe nenhuma evidência científica de que o café da manhã seja a refeição mais importante do dia. Nem mesmo existe evidência científica de que, se você não tomá-lo, seu metabolismo vai desacelerar. Quero explicar com esses exemplos que, se você deseja cuidar da sua saúde para ter menos gastos médicos e ter mais clareza mental e assim escapar da pobreza, é importante estudar sobre o assunto. Pois existem muitos mitos que são passados de geração em geração nessa área. Mas, atenção, obviamente, eu não sou nenhum especialista em saúde e alimentação. Então, se informe e busque um profissional da sua confiança. Sétima atitude bíblica para sair da pobreza: não pensar como pobre. Em Romanos 12, versículo 2, vemos o seguinte: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda transformação financeira real e duradoura começa pela transformação da sua mente. Em outras palavras, o que pensamos sobre o dinheiro definirá a nossa condição financeira. Quero dizer com isso que boa parte da pobreza do mundo é causada por pensamentos, crenças e culturas das pessoas com relação ao dinheiro. Boa parte desses pensamentos e crenças são formados quando ainda éramos crianças. É por isso que a Bíblia aconselha: ensina teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, não se desviará. Agora, pense comigo, o que você aprendeu sobre dinheiro na sua infância? Quando você ganhava algum dinheiro, você era incentivado a poupar parte ou gastá-lo por completo? Você ouvia frases como alegria de pobre dura pouco, ou ricos são gananciosos, ou mesmo ricos não vão para o céu? Crescemos com uma infinidade de pensamentos equivocados sobre o dinheiro. Pensamentos que influenciam nossas finanças até hoje. Então, se você quer sair da pobreza, mude a sua forma de pensar sobre dinheiro. Lembre-se, a sua forma atual de pensar te levou até aqui. Se você deseja estar em outro lugar, se deseja ir além, você precisa pensar de outra forma. Para que você tenha mais clareza sobre quais os pensamentos você precisa mudar, recomendo a leitura do artigo Mitos sobre o Dinheiro, publicado no blog vamosprosperar.com, e do livro Segredos da Mente Milionária. Os links estarão na descrição. Oitava atitude bíblica para sair da pobreza: doar e contribuir. Confira comigo Provérbios 11, versículos 24 e 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais o que é justo é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Existem dois fatos importantes. Primeiro, Jesus disse que é melhor dar do que receber. Segundo, pesquisas e estudos científicos comprovam que ficamos mais felizes e realizados quando gastamos com outras pessoas, dando presentes ou fazendo doações, do que quando gastamos conosco. A partir desses fatos, reflita comigo. Se você tem o hábito de doar, é provável que você se sente realizado com suas doações. Logo, você vai querer ganhar mais para poder doar mais. Assim, a tendência é que você se torne um profissional melhor, para que ganhe mais e, por consequência, doe mais. Percebe que uma coisa leva a outra? Doar pode te levar a ganhar mais, assim como afirma o livro de Provérbios. E ganhar mais poderá te levar a doar mais. Vamos agora à nona atitude para sair da pobreza, que é
relacionar-se com as pessoas certas. Salmo 1, versículo 1 ao 3 está escrito o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não há como negar, somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é comprovado cientificamente e biblicamente. Tanto que nos livros de Provérbios lemos que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Nesse sentido, há uma máxima que diz que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Diante disso, se você deseja conhecer mais a Deus, é aconselhável que você ande com pessoas que queiram conhecer a Deus. O mesmo vale para emagrecer, praticar algum esporte ou mesmo crescer financeiramente na sua vida. É por isso que é importante escolher bem suas amizades, pois existem pessoas que te levam para seus objetivos e pessoas que te afastam deles. 10ª atitude bíblica para sair da pobreza: obedecer ao Senhor. Em Josué 1, versículo 8, vemos o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Obedecer ao Senhor é a atitude para sair da pobreza que resume todas as demais. Afinal, Deus não quer que vivamos na pobreza. Ele quer o nosso bem. Logo, tudo que Ele ordena é naturalmente para o nosso bem. Se Ele diz que devemos doar, é para o nosso bem. Se Ele diz para poupar, é para o nosso bem. Se Ele diz para administrar, é para o nosso bem. Acima de tudo que foi dito aqui, devemos ter em mente a obediência ao Senhor, pois ela nos levará aos seus caminhos, e os seus caminhos são bons. Então, são estas as 10 atitudes bíblicas para sair da pobreza. Primeira, deixar a preguiça e trabalhar duro. Segunda, ser um perito em seu trabalho. Terceira, gastar com inteligência. Quarta, poupar e investir regularmente. Quinta, evitar vícios empobrecedores. Sexta, cuidar da sua saúde. Sétima, não pensar como pobre. Oitava, doar e contribuir. Nona, relacionar-se com pessoas certas. 10ª, obedecer ao Senhor. Sugiro que reflita sobre essas atitudes e escolha pelo menos uma para focar seus esforços e melhorar. Se você precisa ser um profissional melhor, dedique-se a isso. Se precisa poupar dinheiro para criar uma reserva de emergência, faça um plano para tal. Se precisa melhorar seus gastos, planeje-se melhor usando um orçamento eficaz. Se você quer um plano passo a passo para sair da pobreza, assista a aula Os 3 Segredos para conquistar a independência financeira. É só acessar o primeiro link da descrição. Para fechar, deixe seu gostei, seu comentário logo abaixo. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva. No mais, forte abraço, fique com Deus e até a próxima!